pandemia do coronavírus, com certo distanciamento. A sala está composta, estão aqui diversas individualidades, quer seja da UNITA, do Bloco Democrático e da coordenação do Para Já Servir Angola, e também outras individualidades da sociedade civil, bem como todo o exército de jornalistas que estão prontos então para fazer a emissão desta conferência de imprensa tripartida que vai se pronunciar sobre a proposta de revisão constitucional do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Eu vou aqui entrevistar o secretário provincial da UNITA para a mobilização. Muito bom dia, está a falar em direto para a TV Raiar. Sim, bom dia, bom dia. Qual é a expectativa sobre esta conferência que decorre hoje? Bem, no meu ponto de vista, pensamos que é oportuno, na verdade, a liderança da UNITA em particular, fazer uma observação mais detalhada naquilo que é a visão do partido que concernente a proposta do Presidente da República sobre a revisão da nossa Constituição. Muito obrigado. Nós vamos continuar aqui a acolher algumas opiniões da sala, à medida que vamos aguardando a chegada dos dirigentes Adalberto Costa Júnior, Justino Pinto de Andrade e Abel Chivuco para a sala. Vou falar aqui com mais alguém que está presente. Muito bom dia. Está a falar em direto para a TV Raiar. Com quem estamos a falar, desculpa? Sim, bom dia. Está a falar com Passi Garcia Mwanda. Portanto, quais são os motivos pelos quais vêm assistir a esta conferência? Eu faço parte do projeto Para Já e vim a essa conferência tripartida fazer parte em representação do Para Já nesse encontro. Muito obrigado. Nós vamos continuar então a falar aqui com mais alguns indivíduos. Muito bom dia. Está a falar em direito para a TV Raiar. Como se chama? Muito bom dia, Osvaldo Humberto, coordenador de Para Já, a nível de Luanda, do município de Belém. Qual é a sua expectativa quanto a esta conferência que tem lugar hoje? É uma expectativa enorme, na medida em que, em conjunto, vamos rever as alterações que o Presidente da República propôs. Vamos em conjunto fazer um estudo e dar as nossas opiniões. Vamos dar as nossas opiniões relativamente a isto. Muito obrigado. Vamos continuar aqui. Ainda não chegaram os presidentes da UNITA, do Bloco Democrático e também do Para Já. E enquanto não chegam, talvez vamos ceder a oportunidade de falar. Estou a ver lá ao fundo a presidente da Lima, vamos tentar alcançá-la. Vamos tentar alcançar a presidente da Lima para colher alguma opinião sobre esta conferência tripartida que está a acontecer aqui numa das unidades hoteleiras de Luanda. Portanto, tem aqui muita gente mesmo ávida por ouvir o que Abel Chivuco, Adalberto Costa Júnior tem a dizer. Parece que consegui chegar. Peço licença aqui. Desejávamos falar com a presidente da Lima, está a falar em direito para a TV Raiar, a câmara está naquele lado. Qual é a expectativa sobre esta conferência que vamos ter daqui a alguns instantes? Bom dia. Vou dizer que é enorme a expectativa. O país está atento ao resultado dessa conferência e não só. Um grande passo no que se fala da estratégia de uma ampla frente eleitoral. Portanto, as forças políticas na oposição reencontram-se num único objetivo, o de fazer com que 2022 seja realmente um ano diferente, de virar o sistema de governação em Angola.
Muito obrigado. Vamos continuar, estamos mesmo aqui no meio de muitas individualidades. Agora vamos falar com o Sr. Benza, uma individualidade da sociedade civil, está a falar em direto para a TV Raiar. Qual a expectativa para esta conferência? Obrigado, Sr. Jornalista. Penso que a expectativa é boa, não é? Em função daquilo que temos acompanhado a nível da política nacional e internacional, vendo essa fusão tripartida, não é? Entre as três principais forças políticas. Falo concretamente de uma das principais figuras do país, quer o engenheiro Adalberto, quer o Dr. Abel Palanca Chivucovuco, fazendo fusão com o Dr. Justino Pinto de Andrade. Penso que estamos diante de uma grande frente, motivo pela qual estamos aqui para acompanhar. Muito obrigado. Então, já estão presentes na sala os líderes da UNITA. Adalberto Costa Júnior, também está presente Justino Pinto de Andrade, do Bloco Democrático, e Abel Palanga Chivucovuco, coordenador do projeto político Para Já. Vamos então acompanhar atentamente as incidências desta conferência. Minhas senhoras, meus senhores, caros convidados, muito bom dia a todos os presentes. Quero saudar, antes de mais, e em particular, o Presidente da UNITA, Engenheiro Adalberto Costa Júnior, o Coordenador do Projeto Político Para Já, Dr. Abel Palanga Chivucovuco, e o Presidente do Bloco Democrático, Dr. Justino Pinto de Andrade. A nossa saudação é extensiva aos caros senhores jornalistas dos diferentes órgãos de comunicação social que acederam ao nosso convite para a cobertura deste ato. Sejam todos muito bem-vindos a este espaço, especialmente preparado para a apresentação de mais uma conferência tripartida, baseada no espírito de uma plataforma comum e que visa dar mais um passo na busca de uma via para a mobilização dos patriotas para a alternância do poder. Não podemos deixar que Angola, nossa pátria e herança de todos os angolanos, continue a ser este país cujas riquezas beneficiam apenas uma minoria confortavelmente instalada no poder. Eis a razão pela qual os líderes acima referenciados e aqui presentes tomaram a feliz iniciativa de promover a conferência que irá decorrer neste espaço. Senhoras e senhores, passo agora à apresentação da mesa do presídio. Presidente da UNITA, Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Coordenador do Projeto Político Para Já, Dr. Abel Palanga Chivucovuco. E o Presidente do Bloco Democrático, Dr. Justino Pinto de Andrade. Está também presente nesta sala a mais ampla representatividade de todos os estratos sociais da nossa querida Angola, nomeadamente entidades eclesiásticas, entidades tradicionais, entidades políticas, entidades culturais, associações socioprofissionais, associações juvenis, associações da mulher, entre outros, aos quais peço uma salva de palmas pela sua presença e disponibilidade. Passo agora a palavra ao Sr. Alexandre Neto Solombe, que vai fazer a leitura da declaração política sobre a revisão pontual da Constituição anunciada pelo Presidente da República. Obrigado. Excelência, com vossa permissão. Declaração política sobre a revisão pontual anunciada pelo Presidente da República. Os líderes da UNITA, do Bloco Democrático e o Coordenador-Geral do Projeto Para Já Servir Angola decidiram recentemente concertar posições sobre a evolução da situação política do país
e criar as bases para o surgimento de uma ampla frente patriótica para resgatar a pátria e assumir o controlo do poder político nos termos da Constituição. Tendo o Sr. Presidente da República tomado a iniciativa para o exercício do poder de revisão da Constituição pela Assembleia Nacional e convindo tornar público o resultado da primeira concertação feita sobre o assunto, as lideranças da UNITA, do Bloco Democrático e da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola declaram o seguinte. Ponto 1. A Constituição atípica aprovada pelo Partido Estado em 2010 cumpriu já o papel político intencionado pelo seu principal mentor, porquanto, a linha A, serviu de base para 2 ciclos eleitorais amplamente contestados. A linha B, as suas lacunas terão contribuído para a subversão da forma republicana de governo, do Estado de Direito e da democracia pluralista. A linha C, por via da interpretação evolutiva, quer da fiscalização política a exercer pelo Parlamento, quer da organização e condução dos processos eleitorais pela administração eleitoral, operou-se, no plano prático, uma revisão indireta e silenciosa da Constituição, que contribuiu para consolidar a captura do Estado e também para institucionalizar a corrupção sistémica e a impunidade dos governantes. D. Há um desfazamento acentuado entre a prática constitucional dos poderes públicos, que se sobrepõe à Constituição formal, e os preceitos do Estado de Direito Democrático, facto que não permitiu concretizar de forma eficaz a transição constitucional iniciada em 1992. 2. Por consequência, a revisão atípica, por consequência, a revisão da atípica Constituição da República de Angola é um imperativo que a consolidação da democracia e o processo de reconciliação nacional impõem, tendo, por isso mesmo, sido várias vezes sugerida pelas diversas franjas sociais que constituem o povo, o único titular do poder constituinte. 3. Todavia, a julgar pelos artigos a rever, o sentido e o alcance das alterações a introduzir face a disfunções, repito, face às disfunções existentes, as propostas apresentadas por Sua Excelência o Presidente da República para ser debatidas e aprovadas no final de mandato são insuficientes. 4. A iniciativa do Sr. Presidente da República deveria, pois, ser considerada não como limite à liberdade do legislador constituinte, mas uma oportunidade para os angolanos participarem com propostas complementares para a regeneração e revitalização da Constituição. 5. Todos compreendemos que a captura do Estado por uma oligarquia só se tornou possível devido à excessiva centralização do poder de Estado num único órgão, unipessoal, sem contrapesos, que está isento de fiscalização e responsabilização. Angola deve corrigir este erro constitucional. 6. Os angolanos não se devem deixar distrair. O objetivo maior é a mudança do governo. Enquanto os deputados do povo, nossos representantes, discutem as emendas à Constituição, todos devemos nos concentrar em impedir que a revisão pontual da Constituição se transforme num mote para o adiamento das eleições nos mesmos moldes que a fuga às eleições autárquicas se processou.
7. Os angolanos têm todos a consciência que o modelo de eleição do Presidente da República consagrado na Constituição, atípica, é discriminatório e viola os direitos fundamentais dos cidadãos. Se a profunda reflexão, eu repito, se a profunda reflexão, entre aspas, do Presidente da República tivesse sido mais profunda ainda, o artigo 109 da Constituição da República de Angola seria um dos primeiros a sofrer uma revisão muito profunda para consagrar a eleição direta do Presidente da República de Angola por todos os cidadãos nacionais. Esta vontade da esmagadora maioria dos angolanos deve ser refletida no texto constitucional. 8. De igual modo, os angolanos estão convictos de que os partidos políticos não esgotam a representatividade da nação. Por isso, os símbolos dos partidos políticos não se devem confundir nem ter semelhança gráfica com os símbolos nacionais. 9. A Constituição da República deve constituir-se num compromisso da cidadania, através da concertação, da discussão e do consenso no momento da decisão, para que se alcance a cooperação no momento da concretização. Uma Constituição assim obtida, por via do compromisso, pode sim ajudar a ultrapassar muitos dos problemas que se colocam ao país. 10. E é em nome do compromisso para a reconciliação e a construção da nação que faremos ao escutar e recolher as propostas dos vários setores da sociedade e outros que visam consagrar e concretizar. A linha A, as garantias para a consolidação da democracia participativa, do Estado de Direito e para inviolabilidade, eu repito, a linha A, as garantias para a constituição da democracia participativa, do Estado de Direito e para a inviolabilidade dos direitos humanos pelos poderes públicos. B. A consolidação e descentralização do Estado unitário. C. A eleição direta, livre, separada e sem intermediação ao cargo de Presidente da República, como remédio contra a partidarização e a excessiva concentração de poderes. E. Os instrumentos de garantia da eficácia da fiscalização parlamentar e do combate à corrupção. D. Os princípios estruturantes do direito eleitoral angolano e da Carta da Autonomia Local. F. A reformulação da natureza do órgão independente encarregue da condução e execução do processo eleitoral, CNE, independente. 11. A iniciativa da assunção de poderes de revisão, que também pode ser exercida pelo Sr. Presidente da República, não deve ser confundida com a iniciativa da apresentação, discussão e aprovação de uma ou várias alterações à Constituição que compete ao órgão de revisão ou modificação da Constituição. 12. O órgão de revisão é a Assembleia Nacional, órgão unicameral representativo de todos os angolanos, que exprime a vontade soberana do povo e que, para o exercício do poder de revisão, pode constituir-se em Assembleia Constituinte. A revisão constitucional deve ser feita exclusivamente pelo titular do poder de revisão, a Assembleia Nacional, no exercício da sua competência política e legislativa, observando os limites temporais, materiais e circunstanciais fixados pela Constituição. 13. O exercício do poder de revisão
não é competência do titular do Poder Executivo, nem de seus auxiliares. A estes cabe, sim, para com as práticas de enriquecimento, eu vou repetir este parágrafo, por favor. 13. O exercício do poder de revisão não é competência do titular do Poder Executivo, nem de seus auxiliares. A estes cabe, sim, parar com as práticas de enriquecimento ilícito, a coberto da governação, reduzir a pobreza, combater a malária, controlar a pandemia da Covid-19, promover o emprego, controlar os preços, combater a corrupção sem seletividade e acabar com a impunidade. Não lhes cabe participar no debate parlamentar sobre as alterações à Constituição. No final, o Presidente da República não pode recusar a promulgação da Lei de Revisão Constitucional aprovada pelos deputados nos termos da Constituição. 14. Importa realçar, finalmente, que a alteração pontual da Constituição não vai resolver os graves problemas do país. É preciso mudar o governo todo e a cultura autoritária de governação incompetente, irresponsável e corrupta que nos exibiu nos últimos 45 anos. 15. Devemos nos concentrar também nas tarefas que concorrem para o controlo da integridade e da transparência do processo eleitoral. Em todos os lugares, no país e no estrangeiro, os angolanos devem se registar para votar, devem atualizar os seus locais de residência, devem continuar a mobilizar-se e a organizar-se para dizer basta. 16. Reafirmamos o nosso firme propósito de continuar a dialogar para o surgimento de uma frente patriótica, unida, com vista a concretizar a mudança que Angola reclama. 17. Tomamos boa nota do início da vacinação contra a Covid e desejamos esperar que a exclusão social que tem sido apanágio em todos os atos de governação do Executivo não venham fazer morada neste processo, que é de extrema importância para a nossa saúde pública. Luanda, 10 de março de 2021. Os líderes Adalberto Costa Júnior, Justino Pinto de Andrade, Abel Epalanga Chivucovuco. Muito obrigado. Assim, a leitura da declaração tripartida e vamos continuar a seguir esta cerimônia. Agora, o passo a seguir é reservado à assinatura da declaração dos subscritores, portanto, da declaração. Enquanto os líderes vão fazendo as assinaturas da declaração, vamos aqui conversar com alguns presentes. Muito bom dia, está em direito para a TV Raiar.
Muito bom dia, sim, TVRA. Como se chama? Isidro Fortunato. Qual é a sua expectativa sobre a junção destas forças políticas e, sobretudo, para esta conferência específica? Olha, extremamente importante para a questão da alternância política, que é um sonho adiado dos angolanos. É necessário que as forças ativas politicamente da sociedade se unam para poderem dar uma resposta adequada à questão do anseio da alternância que os angolanos tanto almejam. É muito necessário que haja esse tipo de ligação e coligação, que haja solidariedade entre os partidos da oposição para realizarem um anseio comum a todos os angolanos, que é a questão da alternância política. Como acha que os cidadãos devem proceder para que a sua vontade seja refletida nesta alteração constitucional? Olha, estamos a falar de alteração constitucional propriamente. Portanto, estamos a falar da coligação ou propriamente da alteração da revisão constitucional. Dos diferentes órgãos de comunicação. Muito obrigado. Aqui presentes. Agora é chegado o momento de perguntas e respostas que os jornalistas vão fazer aos líderes aqui presentes. Vamos então acompanhar. Jornalistas, têm questões? Portanto, nós dizíamos que, terminada a assinatura, vamos agora dar oportunidade a perguntas pelos jornalistas dos diferentes órgãos de comunicação aqui presentes. Por favor. E a segunda questão tem que ser o cabeça da lista para o vosso projeto. Muito obrigado comigo. Muito bom dia, sou o Paulinho, jornalista da TVRA. A pergunta que coloquei é a seguinte: senhores presidentes, não seria oportuno nesta revisão incluir também a questão da propriedade da terra, que atualmente tem sido alvo de conflitos com muitos cidadãos, uma vez que as suas habitações têm sido demolidas? Não seria oportuno olhar por esta questão? Muito obrigado. Queiroz Anastácio Tilúvia, da Rádio Despertar. Depois da declaração pública feita pelos líderes da UNITA, do Bloco Democrático, do projeto político para já servir Angola, que comissões foram criadas, no caso comissões técnicas, que vão se encarregar quer de ações políticas e outras para o projeto que foi concebido? Deixa-me responder a estas. Muito bom dia, Adriano Canganjo, COP. A minha questão é o que os líderes, especificamente, a minha pergunta dirige-se ao senhor presidente da UNITA, mas, entretanto, os outros líderes também estão livres de a responder. A pergunta é:
Existem algumas eventualidades da sociedade que defendem que o Presidente da República, ao propor uma revisão pontual à Constituição, deu um checkmate aos partidos na oposição. O que tem a dizer sobre isso? Eu sou Abílio Cândido, jornalista da Rádio BFM. Queria perguntar aos três líderes dessas forças políticas que, em alguns discursos, consideram que o MPLA, mesmo com eleições, não saem do poder. Sabendo deste vício do partido que governa Angola, que estratégia têm para poderem colocar o MPLA na oposição? Feitas algumas perguntas, passo a palavra à mesa do presídio para respostas que se impõem. Começo por saudar todos os presentes, agradecer a vossa presença e a vossa vontade de participar deste ato. Também quero saudar os meus correligionários de mesa, o presidente Adalberto Costa Júnior e o presidente Justino Pinto de Andrade, e felicitar o facto de, neste evento, reafirmarmos o nosso compromisso e a predisposição de juntos trabalharmos por Angola. O país vive um momento de indigência extraordinária e exige de todos os seus filhos e atores também uma nova postura de firmeza, de princípios, de coragem, mas sobretudo de muita criatividade para podermos romper os desafios do futuro. Vou fazer algumas respostas pontuais para as perguntas que foram feitas. O texto por si só é suficientemente eloquente e esclarecedor, mas também vou fazer alguns comentários à volta do texto. Nós, próprios angolanos, decidimos em 1992 iniciarmos a construção de um Estado democrático e de direito a partir da aprovação da Constituição de 1992. E esse é o compromisso. Temos todos conhecimento e a experiência amarga dos processos eleitorais de 1992, 2008, 2012 e 2017, e sabemos todos que Angola, o MPLA, nunca ganhou eleições. Por isso temos que nos precaver para as eleições de 2022. Ao jornalista que disse que acredita-se que é impossível vencer o MPLA por via de eleições, eu penso o contrário. É obrigação e nosso dever de criarmos as condições políticas e organizativas para que se possa derrotar o MPLA nas próximas eleições. É o nosso papel. Mas, sobretudo, sem ilusões. O que é que eu quero dizer com isso? Com certeza que vão fazer outra vez truques, porque são um partido de truques. Cabe-nos a nós, na verdade, pela experiência vivida, não permitirmos que isso seja possível. Perguntaram quem será ou não será o cabeça de lista se avançarmos com o nosso projeto como queremos avançar. Por Angola, todos temos que estar disponíveis para sacrifícios. Deixamos os nossos egos, deixamos os nossos pequenos interesses particulares, deixamos os nossos egos individuais de lado e passa a contar apenas o interesse de Angola.
Um comentário sobre esse projeto ou proposta de revisão constitucional que o presidente fez, que um jornalista achou que é um checkmate. De checkmate não tem absolutamente nada, até porque a proposta de revisão do Sr. Presidente da República é um mero exercício de cosmética e de polimento, porque estão ou a confirmar o que já está na Constituição, ou a repor o que já esteve que elas tinham tirado. Discutirmos hoje do gradualismo está fora de questão, nem faz sentido, porque só eles próprios é que inventaram o problema a estabelecerem o princípio do gradualismo geográfico, quando na Constituição é o gradualismo funcional das transferências de competências para os municípios e para as autarquias. Portanto, não é assunto. A história da fiscalização também não é assunto, porque sempre existiu, aliás, é uma das prerrogativas clássicas dos parlamentos. O que aconteceu foi que o Tribunal Supremo é que tinha retirado essa prerrogativa através do acórdão. Portanto, estão apenas a repor, não é nada de novo. O problema do voto no exterior sempre existiu, em formatos diferentes. Em 1992, num formato universal, com a parte externa como um círculo eleitoral que elegeria 3 deputados, manteve-se na Constituição de 2010 num formato redutor dos direitos dos cidadãos e só estão a repor, o que eles nunca fizeram. Portanto, não muda qualitativamente a natureza do sistema angolano. A história do PNA é clássico, não é nada de novo. Aumentar mais algumas pessoas no Conselho da República não muda Angola. Portanto, é um mero exercício de cosmética e de polimento. Se tivessem coragem e patriotismo, o que é que teríamos que estar a discutir hoje? Devíamos discutir o modelo de Estado. Nós temos um Estado unitário, excessivamente centralizado, para um país tão vasto como o nosso e tão diversificado. Se quisessem mudar, devíamos alterar o sistema político angolano, que é um sistema presidencial hiperbólico, poderes totalmente concentrados numa só pessoa. Se tivessem coragem, patriotismo e vontade, o que deveríamos discutir agora é o sistema eleitoral, que é o sistema eleitoral de representação proporcional de listas mistas, com 2 círculos eleitorais, nacional e provinciais, e, por outro lado, cooptação do cabeça de lista para presidente. Retirou-se ao cidadão o direito de escolher, reduzindo assim a legitimidade do próprio presidente, porque não foi eleito pelos cidadãos. Se houvesse coragem, deveríamos estar agora a discutir a natureza do nosso poder legislativo. Vamos manter o conceito de listas partidárias e representação proporcional, que reduz a ligação do cidadão eleito com o cidadão eleitor, ou vamos passar para a eleição direta por círculos uninominais? Vamos manter o sistema unicameral ou vamos para bicamaral? Essas coisas sim mudariam a natureza política do nosso país. O resto é exercício de cosmética. No entanto, também devemos ficar atentos, conhecedores que somos do MPLA, temos que pensar que com certeza estão a meter armadilhas num lado qualquer. A primeira armadilha que devemos evitar, e aí estamos de acordo com o meu irmão Adalberto Costa Júnior, não nos levem a uma discussão substantiva que lhes permita adiar as eleições. Então, vamos agora discutir o que acharmos essencial, que é fazer com que o presidente seja eleito diretamente e melhorar os organismos, as instituições que conduzem as eleições, e deixamos o resto do modelo de Estado, do sistema político para depois das eleições. Para não sermos levados a uma emboscada, a uma armadilha, em que depois vai dizer, bom, a discussão constitucional, já não vamos a tempo, vamos a mudar as eleições. Não podemos permitir isso. Porque sabemos que neste momento estão na moda de baixo, o cidadão está consciente e tem noção do seu interesse no futuro. Também, sem vergonha, estão a querer instituir o artigo 145, que é simplesmente a perseguição a uma pessoa, o que não é justo.
Mas também tudo na vida há sempre antídotos. E com certeza que vamos encontrar antídotos. Eram os pequenos comentários que eu queria tecer. Muito bom dia a todos. Eu devo dizer que depois do Abel falar, é difícil completar, porque parece que ele já disse quase tudo. Mas de qualquer forma, eu penso que nós podemos refletir sobre algumas questões que foram aqui colocadas. Uma delas é a primeira, o formato de uma frente comum. É evidente que nós não temos ainda nenhum formato. Nós temos uma ideia de caminhar juntos. E esta ideia de caminhar juntos pode adotar diversas formas. Todas elas serão cooperativas, umas mais profundas, outras menos profundas, em função também das características das forças que estiverem unidas e das circunstâncias também do momento. Mas eu penso que devemos perceber o seguinte: esta nossa ação, este conjunto de ações que estamos a tomar e que iremos continuar a tomar, não se esgotam nas forças partidárias. Nós precisamos de um envolvimento bastante grande de toda a sociedade. E por isso mesmo penso que nesta nossa caminhada devemos ter sempre do nosso lado a sociedade civil, aquela que tem sido muito ativa na contestação às questões que têm sido colocadas ao longo desses 45 anos. É com ela também que nós contamos. E contamos ainda com outras forças políticas, se elas estiverem disponíveis. Nós não somos um grupo de 3 apenas. Nesta altura, nós lançamos o mote, mas estamos abertos à cooperação com todos aqueles que estão a pensar no futuro do nosso país, de forma séria. Não temos vontade de excluir ninguém. Temos vontade de estar juntos de todos aqueles que acham que este momento é o momento de nós mandarmos o MPLA descansar um bocadinho na oposição. E o MPLA precisa de descansar, porque o MPLA, ao longo destes anos, mostrou a sua incapacidade de governar. E mais, mostrou que, afinal, ele é o próprio centro da corrupção. A corrupção está no MPLA. E, por isso mesmo, o MPLA tem que se afastar do poder, fazer uma cura de oposição para se limpar do mal que tem dentro de si, que produziu durante estes anos aquilo que nós hoje temos, aquilo que são os marimbondos, que afinal é o MPLA. Os marimbondos é o MPLA. Nós não somos os marimbondos. Nós não somos os marimbondos. Os marimbondos é o MPLA. E estamos a assistir neste país uma luta de marimbondo contra marimbondo. A questão do cabeça de lista. É evidente que nós não estamos a pensar nisto. Nós estamos a pensar num projeto comum para retirarmos Angola da situação em que está. E por isso mesmo, como disse o Abel há bocado, temos que nos despir de todas as ambições pessoais, de todos os egos. Quem estiver em melhores condições para poder encabeçar um projeto comum será aquele que será definido por todos nós. Condições técnicas para materializar o projeto. É evidente que nós ainda esperamos outros contributos, esperamos da nossa parte outras reflexões. Certamente haverá propostas bastante úteis e, em função daquilo que nós recebermos da parte dos nossos parceiros atuais ou de parceiros futuros, então poderemos, em conjunto, de forma disciplinada, encontrar formas e comissões para analisarmos as diversas questões que devem ser analisadas neste contexto. Eu penso que basta esta minha intervenção, porque acho que
Adalberto ainda tem alguma coisa para dizer. Muito obrigado. Pois eu vou começar por apresentar os meus votos de um bom dia a todos, agradecer a vossa presença, bastante expressiva. Daqui de cima temos uma panorâmica privilegiada, dá para ver que a sala maioritariamente está composta por jovens, mas está bastante equilibrada, pelo que muito obrigado e um bom dia aos senhores jornalistas também. Retribuo a saudação que nos foi dirigida e endereçada aos meus dignos companheiros da mesa. Muito obrigado. Nós tivemos 5 perguntas e trouxemos um documento. Importa procurar deixar os senhores jornalistas com as respostas que nos foram colocadas, mas importa também situar-nos de forma muito clara e aproveitarmos este momento para podermos ajudar os angolanos em geral a refletir sobre porquê que o Sr. Presidente da República agora tomou esta iniciativa. Eu, depois de começar a acompanhar a conferência de imprensa do Conselho de Ministros, dei um olharzinho ao WhatsApp e ao Facebook e já havia 2, 3 comentaristas a dizer: extraordinária iniciativa, grande golpe dirigido aos partidos. Por quem? Pelos habituais especialistas que trabalham este tipo de orientação dirigida às redes sociais. Grande precipitação. Caros angolanos, angolanas, o Sr. Presidente da República recebeu propostas repetidas de abraçar uma revisão da Constituição. Recebeu-as desde que tomou posse, desde 2017. Já o anterior Presidente também as tinha recebido e não se disponibilizou a tomar a iniciativa. E estou já a responder aqui a uma das questões colocadas. Quem pode tomar a iniciativa de propor uma revisão da Constituição? Podia a UNITA? Podia o conjunto de partidos da oposição? Não podia. A Constituição não permite. Portanto, esclareçamos devidamente aqui. Foi por essa razão que o Presidente da UNITA, quando encontrou o Sr. Presidente da República, lhe propôs que ele tomasse a iniciativa de uma revisão constitucional e lhe entregou por escrito os conteúdos que eram nossos, que podiam inspirar um complemento de outros aspectos que a sociedade tem vindo a discutir e que eventualmente o MPLA também teria. E a resposta foi pronta no próprio ato e depois também por escrito. Temos a melhor Constituição do mundo. Não há necessidade nenhuma de uma revisão da Constituição. Repetiu em entrevistas sequenciais, umas recentes, de que nunca proporia. Não, isto não é, eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu não posso fazer. E fê-lo. E fê-lo porquê? Em pré-campanha eleitoral. Porquê que o fez em pré-campanha eleitoral, caros angolanos? Em pré-campanha, apesar de obedecidos os limites legais, pisam-se os aspectos éticos, os aspectos políticos, mesmo a universalidade destas iniciativas. O Sr. Presidente, também na forma como procedeu, foi claro em dizer-nos que não está disponível para receber outras propostas. E eu explico de forma muito clara, mas antes chamar a atenção de que a iniciativa da revisão está clara no artigo 233 da Constituição. É só ir ler. Pode tomar iniciativa de revisão o Sr. Presidente da República ou 1/3 dos deputados em efetividade de funções. Portanto, está excluída qualquer iniciativa. Portanto, não houve golpe nenhum enfiado a ninguém, a nenhum partido. Pelo contrário, houve um ato de oportunidade ou de oportunismo.
na nossa leitura, de oportunismo em função de um momento de extraordinária impopularidade pessoal, da inexistência de quaisquer respostas ao combate à crise económica e social. O país não vê luz ao fundo do túnel no que diz respeito ao combate à pobreza, está num dos piores momentos jamais atravessados no âmbito dos índices de caráter económico. Esta mesma semana vimos partilhar o déficit sem precedentes que o país atingiu o ano passado, desde a independência. São indicadores oficiais e objetivos. E, portanto, somado ao massacre de Cafufo, somado às notícias da investigação de que está ou estará sujeito o Presidente da República, nada como procurar desviar as atenções dos angolanos. E a forma como procedeu, deixamos aqui outra pergunta. Foi a melhor? Foi anunciado ao país, a partir do Conselho de Ministros, uma proposta de revisão da Constituição. Foi o melhor? Senhores jornalistas angolanos que nos acompanham, dignos aqui presentes, a nossa leitura é que não foi a melhor, mas ela é clara, ela transmite no procedimento os objetivos. Não seria melhor o Sr. Presidente da República ter chamado a sociedade antes de fazer o anúncio? Ter assumido o papel de chefe da nação e não chefe apenas de um partido político de que também é presidente? Não seria melhor para todos nós o Sr. Presidente, ao escutar os partidos políticos, ao escutar a sociedade, ao escutar as forças vivas, todas elas contidas na sociedade, e no final da auscultação, em nome daquilo que representa a figura, o papel de intérprete da nação, fazer uma proposta de uma revisão da Constituição que a todos envolvesse? Não seria este o Presidente da República que os angolanos esperam ter? Não será este? Foi este o procedimento do Presidente da República que nós esperamos ter? Anunciado a partir do Conselho de Ministros e não da Assembleia Nacional? Porque seria normal que este anúncio, mesmo sob iniciativa do Presidente da República, fosse anunciado na casa que representa o todo da nação angolana, o todo de nós todos, e não apenas o governo angolano. E, portanto, fica claro, numa análise calma e tranquila, que o Sr. Presidente da República assumiu a representatividade do seu partido ao fazer este anúncio e excluiu a sociedade. E o conteúdo das propostas responde pelo resto. Estou a responder a outra pergunta do Sr. jornalista. Não há nada nestas propostas sobre o sistema de governo. Não há nada nestas propostas sobre a eleição do Presidente, sobre o sistema eleitoral. Não há nada nestas questões sobre os aspectos fundamentais que a sociedade debate há muito tempo, de que foi aqui colocada a lei de terras. Um aspecto fundamental, a toda hora questionado. A quem pertence a terra? Ao Estado ou ao povo? E que tem trazido este povo na incapacidade de assumir a titularidade daquilo que é seu, da sua soberania. Tudo excluído. E aqui vem a pergunta que vem a seguir. É verdadeira a possibilidade de se poder acrescer outros elementos que não dos 40 artigos contidos nesta proposta? A Constituição diz-nos que não. A Constituição é clara. Pode tomar iniciativa, o Sr. Presidente da República, ele tomou, entregou-a, não escutou mais ninguém. Ou 1/3 dos deputados, o MPLA que a tem, está lá na proposta do Sr. Presidente da República. Então, vamos continuar a querer nos enganar? Só quem quiser. Só quem quiser. Outro aspecto fundamental, esclarecedor e que é importante deixar aqui muito claro, é a nossa leitura que esta iniciativa tem como objetivo fundamental ganhar tempo.
para reverter o quadro negativo em que se encontra a figura do Sr. Presidente e o próprio MPLA, tendo, portanto, o propósito do adiamento das eleições. E o que nós ouvimos é que o adiamento a 2024. E eu digo aos angolanos, nem isto nos traz segurança. Quando se adiou as eleições autárquicas com o pressuposto exclusivo de que há Covid, em fórum do Conselho da República chamamos a atenção que estávamos em exposição total de um adiamento das eleições gerais, porque há Covid. A Covid desapareceu por acaso do nosso país? Mas por que é que Angola é diferente dos outros estados, inclusive africanos, onde o Covid está presente, mas o respeito pelos compromissos eleitorais também está presente? O que é que se passa com o nosso país? Passa-se um desrespeito total para com o soberano por parte de quem nos governa. E, portanto, o momento, a razão, está aqui para servir exclusivamente objetivos de impopularidade e de inconveniência partidária. Não há nenhuma outra razão em todos os aspectos analisados, até pela modalidade da proposta apresentada, que está fechada. Outro esclarecimento fundamental a prestar aqui. A Constituinte impede a realização das eleições se não for completada? Impede? Impede? Não impede. Fique também aqui muito claro que se a estratégia que se pretende é arrastar o debate para depois dizer que não se podem cumprir os compromissos eleitorais, fique já todo o angolano atento para exigir o cumprimento dos compromissos, que não adiemos mais o nosso futuro e que não caiamos mais uma vez na trápula comum, que não seria a primeira deste género de atuações. Se não terminarem o debate, a Constituinte não impede a realização das eleições e dos compromissos eleitorais. Fique também claramente colocada esta questão. Então resta-me aqui reafirmar que nós estamos a dialogar e a dialogar bem, por isso é que aqui estamos. E, não querendo ser repetitivo, os meus companheiros deixaram aqui respostas muito claras. As condições nós estamos a criá-las, exatamente na dinâmica dos passos que nós vamos dando. No dia a dia. Estamos na segunda conferência conjunta. E talvez esta tripartida tenha acelerado a apresentação dos 40 pontos da proposta. Não tenho dúvidas disso. Nenhuma dúvida. Portanto, respondendo, não houve aqui nenhum golpe aos partidos. Existe sim, escondido, uma intenção de um golpe aos angolanos. Todos eles. E, portanto, os angolanos todos devem participar. Não devem deixar o seu espaço para ser ocupado, provavelmente, por alguém menos informado, menos disponível para se envolver. É do futuro de todos que nós estamos aqui a falar. Bom, que estratégia? Nós estamos aqui exatamente a falar destas questões, mas as estratégias não se partilham. Portanto, eu creio que as respostas às perguntas dos senhores jornalistas foram todas dadas e reafirmar aqui o nosso profundo e firme compromisso de fazermos a alternância política neste país em 2022. Muito obrigado a todos. Minhas senhoras e meus senhores, caros convidados, chegamos ao fim do nosso programa. Agradecemos a vossa presença e muito obrigada. Vamos juntos. Damos assim por terminada o acompanhamento que fazemos a esta conferência tripartida. Vamos ver se restará tempo para ouvir mais uma ou outra pessoa. Portanto, a sala toda já se movimenta para
abandonar o espaço. Vamos aqui falar, está em direito para a TV Raiar. Qual é a expectativa sobre esta tripartida? Palina, Fazer o quê? expectativa sobre a conferência. Bem, saímos daqui satisfeitos, não é, pelo que foi dito aqui. Uma posição que foi tomada, não é, em esclarecer os cidadãos, fruto da proposta da revisão constitucional apresentada pelo Presidente da República, e os três líderes aqui atentamente, não é, vieram cá esclarecer os cidadãos e ouvimos, não é, tudo quanto foi nos dito e as armadilhas que possivelmente o MPLA esteja a preparar para dar um golpe aos cidadãos. Mais do que esperar muito dos líderes, é que cada um de nós deve se preparar para enfrentarmos os desafios. Muito obrigado. Fica atento ainda no cabo, fica no cabo. O problema é isso aqui. Não pode esperar. Vem com o microfone. Envolve o cabo comprido. Fica com o pega. Aqui tem 20 fios, tá? Agora eu vou só aqui na segunda fila onde me reclamaram a presença. Aqui assim, vamos todos incluídos aqui. Acho que vai ser melhor. Olha atrás. Venha. Assim também vou pedir. Eu quero uma foto com você, pá. Não sou guacha, mas sou humana. Não tem guacha. Não tem que ter, os partidos têm que se fiscalizar. Se não tiver partido que está fiscalizando. Deixar um bocadinho. Ali, olha para ali. Olha, tirou máscara e tudo. Hoje já vão falar nas redes sociais. Não, já agora uma para mim no meu telefone. Ok, obrigado. Ela que fala neste momento ou responde ao pedido de uma cidadã com quem tirou fotografia. Vamos procurar ouvir do líder da UNITA, Roberto Costa. Para além do que foi dito pelo Sr. Presidente, nós procuramos saber se já há alguma aproximação com as forças vivas da sociedade.
Esta conferência é aquilo que o povo angolano queria ouvir. Ampla Frente para a Alternância. Realmente foi um momento bastante esclarecedor. Foi profundamente debatido durante o 13º Congresso da UNITA e foi uma das resoluções mais importantes que o Congresso abraçou. A constituição de uma ampla frente para a alternância. Conhecendo a lei eleitoral do país que temos e conhecendo a Constituição, pode ser até uma boa oportunidade de fazer aqui alguns esclarecimentos. Ela é absolutamente atípica, seja a Constituição que a forma como está formatada a lei. Quaisquer avanços separados beneficiam o MPLA, beneficiam a continuidade da governação do MPLA. Então nós tudo devemos fazer para partir juntos para este embate das eleições. Nós não temos o Instituto da censura ao governo. E este elemento é outro apelativo da unidade para a alternância. Já fizemos bastante caminho, naturalmente. Não é oportuno hoje anunciá-lo, mas eu devo dizer que os resultados que temos hoje são bastante interessantes e dão-nos todo o mote de continuidade. Portanto, estamos bem encaminhados. Essa dinâmica que se vive em Luanda vai contagiar o resto do país? As províncias também estão no mesmo espírito e sentimento? Cuidado. De facto, nós temos estado a fazer este trabalho em toda a dimensão nacional, logo após o fim do Congresso. Portanto, não começamos agora. E, tal como disse, temos como resultado dados muito encorajadores de continuidade de parte da sociedade e dos partidos. Muitíssimo obrigado. Roberto, nós, a Rádio Essencial, falou com alguns partidos políticos que teriam interesse em juntar-se a esta força, mas todos mostraram interesse, mas foram unânimes em dizer que não receberam nenhum convite. Vai ser feito efetivamente algum convite ou tem que se juntar por livre espontaneamente? Bom, eu disse aqui há pouco que a ampla frente patriótica para a alternância é uma decisão do 13º Congresso de 2019 da UNITA, que nós temos vindo a implementar de forma objetiva desde essa altura. Nós não estamos num propósito de exclusão e eu chamei aqui a atenção ao formato da lei eleitoral e ao formato da própria Constituição. Tudo o que seja divisão beneficia a continuidade do MPLA, pelo que nós não vamos excluir ninguém. Portanto, eu estou-lhe a dar uma resposta de forma clara. Verdade se diga que eu deixo aqui uma reflexão de maturidade. Há quem nos chama a atenção permanentemente de que alguma fragilidade de algumas posições existem. Posições do género de quem nos possa acompanhar hoje e, fruto de alguma descontinuidade, um dinheirinho de quem compra personalidades o façam divergir. Então, algum rigor vai-se pretender ter de quem nos faça este trajeto comum. Portanto, apenas esta questão. Muito obrigado. Está a acompanhar a questão da mobilidade das redes sociais, as sondagens. A RTP anunciou que a UNITA concorresse ganharia as eleições e há 2 dias o MPLA também publicou uma informação dizendo que se as eleições fossem hoje, certamente o presidente João Lourenço ganharia as eleições. Como é que o presidente da UNITA olha para esta questão? Ora bem, eu devo dizer que eu não conheço a origem de qualquer das duas sondagens, mas há algo que eu conheço e o senhor jornalista faça a experiência. Ponha o microfone na boca do povo e vai ter a resposta clara e vai ver qual das duas terá uma tendência mais verdadeira. A boca do povo fala sempre a verdade e o soberano quer alternância, não quer mais o MPLA. Muito obrigado. A questão das autarquias, fala-se neste momento de infraestruturas que poderão terminar dentro de um ano ou 18 meses. Pensa que ainda teremos eleição autárquica 2021 ou 2022? Quem nos governa precisa de ir para a oposição para aprender a respeitar o povo. O governo atual não tem projeto de realização das autarquias, infelizmente. Muito obrigado.